Como não ser um babaca. É basicamente o que esse livro aqui ensina. Toda semana, pelo menos algumas vezes por mês, eu vou começar a tentar trazer alguns livros aqui que, na minha opinião, me ajudaram a me formar como consultor, como gestor, como líder e hoje como CEO. Né? Ah, Felipe, você é CEO com essa cara de criança aí? Pois é, tá vendo? Se eu conseguir, você também consegue. Então, pega uma caneta aí e tenta aprender alguma coisa. Esse livro aqui, eu ganhei ele, acho que eu tinha uns 18 anos. Eu vi que tá meio gasto, tá meio velhinho já. Mas eu não joguei ele fora, nem dei, nem nada, porque ele foi um dos livros que eu percebia que eu não estava pronto para ler, sabe? Eu não tinha educação suficiente para entender o que estava escrito aqui. Então eu guardei. E aí, cada fase da minha vida, eu fui tentando reler, sabe? Alguns livros. E esse aqui foi um deles. São cartas que o Sêneca mandou para Lucilo. Se não me engano, foi um pupilo dele. E... cara, vou até ler aqui, ó. Consideradas por muitos a obra-prima do filósofo latino. Então, realmente. E eu separei alguns itens aqui, porque que pra mim, né, ele é um livro tão legal. Bom, primeiramente, meu nome é Felipe, sou CEO da Pacer Capital Group. Se você chegou até aqui, espero que você goste do conteúdo. Segue aí, se inscreve, paga nada. Vamos lá. 5 lições aplicáveis que eu separei aqui, olha. Foque no que você controla. Não perca energia com coisas fora do seu alcance. Parece tão óbvio, né? Mas como é difícil, né? Como a gente se preocupa com coisas alheias. Eu acho que o celular também não ajuda muito, né? A gente tá sempre se comparando, sempre tentando parecer melhor que o outro. Eu acho que não basta, na rede social, né? Não basta ser feliz, tem que parecer feliz. E, se possível, mais feliz que os outros, né? Se você se importa com a opinião alheia, com o clima, o vento que bateu, são coisas que você não consegue controlar. Eu acho que isso é uma dica legal. Parece simples, mas se você revisar o seu dia a dia, você vai ver que realmente me vejo muito errando sobre isso. Item 2. Pratique o desapego. Lembre-se diariamente que tudo é transitório. Tem um outro livro que eu em breve vou trazer aqui, chama Minimalismo. Quem me indicou foi o nosso editor Gabriel. Depois que eu li, cara, realmente foi um tapa na cara, assim, como a gente é consumista, né? E como a gente consegue viver com menos e como isso, não sei, parece que diminui até um pouco a ansiedade, sabe? Então, dinheiro, status, relacionamentos e até a própria vida. Olha, desapega de sua vida, acho que aí não, né? Algumas dicas que ele dá que pode trazer alguma tranquilidade para a alma, né? Aí já pensando em alguma coisa mais a longo prazo, não sei, no seu pós-vida, né? Enfim, outro item. Prepare-se para adversidades. Antecipe mentalmente possível dificuldade. Isso aqui eu faço muito, eu sou muito pessimista. E eu não acho que isso seja negativo, sabe? Eu aprendi que se você se prepara sempre para o ruim, tudo que vem de bom te surpreende. Então, eu tento levar a vida assim. Ai, Felipe, credo, que coisa dark, né? Que coisa... Cara, eu não acho. Eu acho pelo contrário. Eu acho que isso me faz dar valor para coisas, sabe, menores, pequenas, que... Caramba, eu achei que isso aqui não fosse acontecer e aconteceu. 4. Viva o presente. Adie menos, reclame menos. A vida é curta, não por falta de tempo, mas porque desperdiçamos muito tempo. Olha que interessante, né? De novo, o celular não ajuda em nada isso, né? Depois que você terminar esse vídeo, aí sim você desliga ele e vai viver sua vida. Agora falando sério, a gente fica transitando ali entre o futuro, né? O que pode acontecer e o que... os problemas e as contas e tal, então a gente está sempre no futuro. E quando a gente é jogado pro presente, sei lá, tá em casa sozinho, primeiro que a gente faz, celular. A gente vai colocar a cabeça no travesseiro antes de dormir, você tá sem sono? Celular. Então a gente tenta fugir muito do presente. Eu acho que a gente tá errando. Quer ver um exercício simples que eu estou tentando me policiar? Indico pra vocês. Almoçar ou jantar sem o celular. Parece bobo, né? Mas você não sente nem de fato o prazer de comer a comida. Então é um exercício que eu tenho tentado praticar. E o último aqui que eu separei: simplifique seus desejos. Quanto menos você precisar, mais livre você será. Cara, olha que poderoso, olha o tamanho do livrinho, que legal. E você precisa de maturidade para entender isso, né? Com 18 anos, pra mim não fazia o menor sentido. Quando você tem 18 anos, você não devia nem tentar ler isso aqui, cara. Simplifique seus desejos, quanto menos você precisar. Eu tinha 18 anos, eu não tinha nada, nem dinheiro para comprar as coisas que eu queria, eu tinha. Então, a única coisa que eu queria fazer era trabalhar para comprar coisas. E hoje, um pouco mais de sabedoria e um pouquinho mais de dinheiro, a gente percebe que realmente nada te preenche, né? Enfim, aqui algumas dicas pra vida, tá? Tem muito mais, galera. Tem, assim, é um livro, apesar de fininho, é um livro que é pra você ler e, sabe, saborear, sabe? De você ficar assim, putz, não tinha pensado por esse lado, né? Sabe? E reler em momentos diferentes da sua vida.
Eu lembro quando eu li que eu estava na escola, depois que eu entrei na faculdade, eu li quando eu já tinha uma certa maturidade no trabalho e quando eu decidi abrir a empresa, né? Eu li algumas vezes. Eu sempre gosto de trazer aqui alguns capítulos que eu acho que são mais importantes dos livros, tá? O primeiro que eu separei aqui, que eu acho que é muito legal, é O Tempo e a Vida Curta. É uma carta que ele escreveu, né? Então o que foi dito nessa carta? A vida não é curta, nós é que a encurtamos com desperdícios. Pô, fala sério, não é exatamente isso que a gente faz? Então, aí já vai uma dica aqui da PC, tá? O que você deve fazer? Liste tudo que ocupa seu tempo sem valor real e corte o máximo possível. Então, vou tentar trazer sempre assim, né? Uma carta que eu achei que é poderosa, o que foi dito e, né, uma dica para você. Então, eu acho que o que ele quis dizer com essa carta, a vida não é curta, nós é quem encurtamos, é que a gente está sempre apegado a alguma coisa que tira o nosso tempo, né? Eu aprendi uma vez com um gestor que eu conheci, os bens materiais devem nos servir e não nós devemos servir aos bens materiais. Eu vou fazer uma crítica aqui para aquele homem que gosta de lavar carro no final de semana. Eu não entendo, eu não sou um deles. E tudo bem, respeito, né? Mas vou fazer um paralelo. Eu acho que é um exemplo. Você ter zelo com o seu carro, né? Acho que é um bem material que você conquistou, maravilha. Agora você passar ali horas, cara, 4 horas, sabe? E desmonta para lavar, putz, é um zelo. Parabéns, cara, mas será que você não tá, né? Deixando de viver a sua vida para cuidar de um bem material? Ou às vezes é isso que te faz bem, né? Não sei. Talvez nada do que eu tô falando aqui te serve. Sobre a serenidade, aí é uma outra carta, tá? O que foi dito nessa carta? A paz vem do domínio sobre si e não da ausência de problemas. Ó, de novo. A paz vem do domínio sobre si, não da ausência de problemas. Problemas você sempre vai ter. Ponto. Né? Seja na sua casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer lugar. Na igreja, no ambiente religioso, sei lá. Você sempre vai ter problema. A paz vem do domínio sobre si. Então, assim, eu estou nos clientes no dia a dia e é só problema. Não tem um cliente que, sabe, tá na maresia ali, tá tranquilo. Eu não posso deixar isso vir para minha casa, né? Eu não posso deixar isso transparecer na minha família. Ou até mesmo no trabalho, eu não posso deixar isso tirar, né, a minha paz. Até porque eu trabalho com a mente, eu tomo decisões para ganhar dinheiro, né? Então, se eu deixar isso me abalar, eu paro de ganhar dinheiro. Tá? Então, sobre o que fazer sobre isso, né? Cara, eu sempre gosto de pensar macro. Então, esse problema aqui, ele vai me perturbar além de depois de amanhã? Garanto pra você que 90% dos casos não, sabe? Geralmente, uma cabeça no travesseiro ali, de um dia pro outro, já resolve grande parte dos nossos problemas. Tem uma história do Napoleão, eu vou contar porque eu vi, acho que em algum vídeo, acho que foi o Bruno Perini que falou, eu gosto muito dos vídeos dele, que Napoleão, ele demorava para ler as cartas dele, porque quando ele respondia, boa parte deles já haviam sido resolvidos sozinhos, sabe? Então, a gente cria problemas muito maiores do que realmente existem, né? Tá bom? Outra carta, enfrentando o sofrimento. Sofremos mais pela imaginação dos problemas do que pelos problemas em si. Pô, isso é muito real, né? Quantas vezes a gente... Quer ver um exemplo? Chega para um funcionário seu e fala assim, poxa, no final do dia eu quero falar com você. O que vai acontecer? Esse cara não vai trabalhar o dia inteiro. Ele vai ficar, meu Deus, o que eu fiz? O que vai ser agora? O que fizeram? né? Então, isso é muito forte. A gente sempre sofre mais com a nossa própria imaginação do que o problema real. Tá? Então, sempre que você estiver ansioso, né, por alguma situação dessa, reflete um pouquinho. Pô, isso aqui depende de mim? Isso aqui vai mudar? Se eu não mudar? Eu gosto sempre de pensar em cenários. Qual que é o pior cenário que pode acontecer? Né? E se nada disso resolver, lembre que daqui 100 anos todo mundo envolvido no problema vai estar morto. Então, eu acho que esse é o melhor conselho filosófico que eu já ouvi. Tá? O próximo aqui, morte e o medo. Pô, a morte não é um mal, é parte da natureza. Temer ela é perder a própria vida. Você vê que os textos deles são bem leves, né? Não é nada cujo, vós, mesmo, ou quais. Não, são textos bem leves, tá? Graças à tradução aqui do pessoal, né? Ó, Lucila Rebelo e Tanajara Neves. Parabéns aí pro pessoal que traduziu. Vamos lá, o que eu trouxe aqui, ó? Reflita frequentemente sobre a morte, não como obsessão, mas como lembrete para valorizar o presente. Eu tenho esse hábito, parece até mórbido, né? Ficar pensando sobre a morte.
Mas eu acho que, pelo contrário, te faz valorizar, sabe? O seu dia a dia. Eu gosto de me enxergar que eu estou trabalhando, que eu estou entregando, que eu estou produzindo, que eu estou aproveitando antes do último dia, sabe? Enfim, parece um pouco, de novo, um pouco dark, mas eu não acho. Eu acho que, pelo contrário, se você ignora, se você finge que isso não está acontecendo, não sei, parece que você está mentindo para você mesmo. Aí você é só uma criança, né? Se você não... Você sabe o que vai acontecer. Então, viva de acordo, né? Viva uma vida plena, viva uma vida que vale a pena. Uma vida que você não vai se envergonhar quando você, né, se lembrar ali no seu último dia, no seu último suspiro. Você vai olhar para trás e se arrepender. Pô, pelo amor de Deus. Tá bom? E aí, eu sempre gosto de deixar aqui uma frase que tento resumir o livro em uma frase, tá? Só importa o que está sob o seu controle, o resto é ruído, né? Então, de novo, eu acho que é muito olhar para dentro, aquela frase, conheça você mesmo, né? E como é difícil se conhecer a si mesmo, né? Você já estava conversando com um aprendiz de psicólogo, e aí ele ouviu uma frase que me falou que eu fiquei refletindo, né? Tira o seu emprego, tira o seu status, tira o seu dinheiro. Quem é você? Cara, isso me pegou, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais livros assim. Não são livros que estão em alta, não tem nada de modinha. São livros que realmente eu guardo, eu leio, eu vivo esses livros, né? Então eu acho que me ajudaram a me formar. E quem sabe se servir para alguém, tá bom? Você acha em qualquer livraria pertinho da sua casa, não tem um link aqui na descrição para você comprar, tá? Não tem. Mas eu acredito que até em PDF você deve achar, já é um livro mais antiguinho. Legal, pessoal? Obrigado, até a próxima.